Vamos falar agora de notícias internacionais, porque nós vamos atualizar as informações sobre a tragédia que marcou o primeiro dia do ano na Suíça. Um incêndio durante a festa de Réveillon numa estação de esqui de Crans-Montana deixou dezenas de mortos e feridos. O fogo tomou um bar lotado num dos destinos turísticos mais movimentados do país nesta época do ano. Vamos para lá agora, porque quem vai trazer as informações ao vivo para nós é a nossa correspondente Bianca Rotier, está nessa cidade e conta para nós, né, Bianca, as atualizações. Foram aí mais ou menos 40 mortos. Uma tragédia, Bianca, que não tem como a gente não lembrar do que aconteceu lá em Santa Maria, na Boate Kiss, né, há mais de 10 anos. Bom dia para você. Feliz Ano Novo. Impossível não lembrar daquela tragédia também, Choia. Um bom dia para você, para todo mundo que acompanha o Hora 1 e feliz Ano Novo. Infelizmente, eu começo o ano aqui no Hora 1 com essa notícia trágica, triste demais. O presidente da Suíça esteve aqui em Crans-Montana ontem e eu perguntei a impressão dele e ele mostrou muita preocupação com a identificação dos corpos. O Guy Parmelin classificou o incêndio como uma das piores tragédias da história do país. Crans-Montana é um destino muito procurado nos Alpes suíços, especialmente durante o feriado de Ano Novo, por causa dos esportes de inverno, principalmente o esqui. O fogo começou na festa da virada do ano, às 1h30 da manhã, já no primeiro dia de 2026. As chamas atingiram o bar Le Constellation, tradicional aqui, com cerca de 40 anos de funcionamento. O local tem 2 andares e capacidade para até 300 pessoas. Naquele momento, o bar estava cheio de jovens que celebravam a chegada de 1º de janeiro. Imagens feitas por testemunhas mostram o incêndio se espalhando rapidamente pelo imóvel. Do lado de fora é possível ver as chamas tomando completamente o prédio. Até agora, as autoridades confirmaram pelo menos 40 mortes e 115 feridos. A maioria continua internada em estado crítico. Mais de 80 vítimas sofrem com graves queimaduras ou complicações respiratórias por causa da inalação de fumaça. Segundo testemunhas, o local não tinha saídas de emergência adequadas. A fumaça se espalhou muito rapidamente, atrapalhando também a visibilidade. Muitas pessoas teriam ficado presas, desorientadas ou sufocadas. A promotoria suíça descartou a hipótese de ataque terrorista. As autoridades analisam diferentes hipóteses. O principal relato das testemunhas, o mais frequente, é o de que o incêndio teria sido causado por velas pirotécnicas colocadas em garrafas de champanhe. É uma prática cada vez mais comum em casas noturnas. Com ferimentos graves, algumas vítimas foram transferidas para hospitais na França e na Itália. O governo italiano disse que 16 cidadãos do país estão desaparecidos e 12 estão entre os feridos. O da França também confirmou o desaparecimento de 8 cidadãos franceses e não descarta a possibilidade de vítimas fatais do país. Líderes europeus, como a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, o premier alemão Friedrich Merz e o presidente francês Emmanuel Macron prestaram solidariedade. Ontem à noite, centenas de pessoas participaram de uma vigília aqui em Crans-Montana, em silêncio, temperatura negativa. Moradores e turistas acenderam velas, depositaram flores em homenagem às vítimas. Muitos conheciam pessoas que estão internadas em estado grave ou seguem desaparecidas. Agora, as equipes forenses precisam coletar as amostras de DNA de parentes de vítimas e enfrentar a difícil tarefa de identificar os corpos. Uma tarefa que pode levar dias, Choia, as autoridades suíças já avisaram. Ai, Bianca, que tristeza. A gente vê essa paisagem linda aí atrás de você, né? E é isso tudo misturado a essa tragédia aí da festa de Réveillon, né? As pessoas estavam ali para comemorar, se divertir e aí acontece uma situação dessa que você trouxe as atualizações para nós. Bom trabalho para você aí, né, Bianca? Um trabalho que a gente muitas vezes não gosta de fazer, mas é essencial e a gente acaba sofrendo junto ali, né, com as famílias, enfim. Força aí, Bianca, para todas essas famílias e para vocês também que estão, né, trazendo as informações. É impossível não se emocionar com os relatos, vivendo tudo isso, especialmente porque eram jovens, né? Jovens cheios de vida e que perderam a vida numa noite assim tão trágica e por um motivo, aparentemente, né? Esse motivo banal de
velas pirotécnicas em garrafas de champanhe é algo que preocupa e que se espalha por casas noturnas no mundo todo. Preocupa demais. Bianca, um motivo evitável, né? Enfim, que isso sirva de lição, infelizmente, né? Com uma notícia trágica dessa, mas que sirva de lição para que não aconteça de novo. Obrigado, Bianca. Bom trabalho para você. Bom dia aí, na medida do possível, na Suíça.